Antes de conceber exatamente a estratégia ainda, então, levando em conta essa ideia de que nós precisamos entender o passado da empresa, o que está acontecendo com ela e em relação com os seus concorrentes, vale a pena a gente dar uma repassada ainda numa ferramenta que é muito útil, que talvez você já tenha ouvido falar, que é a análise SWOT. A análise SWOT, ela é chamada assim pelas letras que iniciam as palavras-chave dessa análise. Nós vamos usar essa análise, então, para ter um entendimento do entorno da empresa, como é que se dá a relação dela com as outras empresas que são concorrentes em cada um dos segmentos de mercado que foi identificado. Então, para isso, nós vamos identificar 4 aspectos dessa situação ambiental, vamos dizer assim, da empresa. Primeira questão é que nós vamos dividir os aspectos internos da empresa dos aspectos externos da empresa. E segundo, nós vamos dividir de novo isso entre aspectos positivos e negativos. Se nós organizarmos, então, fatos e dados do que está acontecendo no mercado nessas 4 casas, né, nós vamos conseguir descrever quais são as nossas forças, as nossas fraquezas. Forças e fraquezas são os aspectos internos da organização e forças são aspectos positivos que nos ajudam a atender a nossa estratégia e fraquezas são aqueles aspectos que nos atrapalham no atendimento das nossas metas, das nossas estratégias. Então, forças e fraquezas são aspectos internos. Se vocês tiverem dúvida, sempre se perguntem. O que nós estamos falando é uma questão interna ou externa da organização? Se for interna, só pode ser forças ou fraquezas. Bom, por exemplo, forças pode ser o grau de instrução dos nossos funcionários. É uma coisa que é positiva, vai nos ajudar a encontrar melhores soluções, vai nos ajudar a buscar novas tecnologias e outras formas de abordar o mercado. Fraquezas pode ser o contrário, nós podemos ter uma força de trabalho desmotivada, por exemplo, e nós vamos precisar investir nisso, talvez sim ou não, talvez isso esteja nos impedindo de atingir algumas metas que nós temos que são importantes para nós e nós temos que endereçar essa questão. Então, nem todas as fraquezas nós podemos atuar. Nós vamos ter que conviver com o fato de que a empresa ou a organização de uma forma geral, vai ter fraquezas também, ela não vai ser perfeita. E nós vamos ter que conviver com algumas delas, outras nós vamos planejar ações para minimizar essas fraquezas. Vai depender se essas fraquezas realmente interferem com questões estratégicas relevantes para nós ou se elas nos trazem desconfortos que não são essenciais. Então, talvez a gente tenha que conviver com elas. Bom, olhando agora para fora da organização, nós vamos encontrar aspectos no ambiente onde a organização está inserida que são positivos, que ajudam a empresa a atingir suas metas, e outros são negativos, que prejudicam ou que põem em risco o atendimento das metas estratégicas. Então, quando a gente fala de aspectos positivos, nós estamos falando de oportunidades. Quando nós falamos de aspectos negativos, nós estamos falando de ameaças. Se nós juntarmos as iniciais das palavras em inglês para strengths, weaknesses, opportunities and threats, nós vamos ter a origem da palavra SWOT, que é o termo pelo qual a matriz é conhecida. As oportunidades, elas são consideradas e devem ser mapeadas usando a análise do microambiente do micro e macroambiente que foram colocados lá logo no começo da disciplina. Então, vocês vão ver ali, considerando-se do ponto de vista econômico, cultural, do ambiente natural, do ambiente tecnológico, do ambiente político-legal, façam esse mapeamento completo e dali, com base nessa análise do macroambiente, vocês vão dividir quais são os aspectos que vocês encontraram nesse macroambiente que favorecem o negócio e quais são os aspectos que prejudicam o negócio. E aí vocês vão desenhar, então, essa tabela completa. Na literatura tem outras perguntas também que são feitas que vão ajudar vocês a identificar forças e fraquezas. E aí vocês têm uma análise da empresa para saber o embasamento inicial para definir, então, em cima disso, as estratégias que vocês vão seguir. Uma última observação sobre a matriz SWOT é a seguinte: é muito mais fácil
para quem está fazendo análise, encontrar ameaças do que oportunidades. Nós, em marketing, precisamos muito ter essa visão de oportunidades. Nós temos que ter um olhar positivo sobre o mercado. Nós não podemos nos deixar abalar tanto pelas fraquezas. É natural do ser humano perceber mais as dificuldades, as fraquezas ou as ameaças. Isso é o que nos permitiu sobreviver como espécie. Nós temos esse sinal de alerta aos problemas, nós estamos sempre antenados nos problemas, sabemos todos os problemas, nós não sabemos direito as soluções. Mas em marketing nós temos que treinar o nosso cérebro para buscar também as oportunidades que estão colocadas no mercado. Sempre tem oportunidades no mercado e nós temos uma tendência, talvez aqui no Brasil também, na nossa cultura, de ser um pouco pessimistas. Então, nós temos que, nesse momento, buscar, não digo um otimismo sem base, mas conseguir olhar a fundo mesmo e entender as oportunidades que nós temos na mão para poder ter uma análise mais equilibrada entre oportunidades e ameaças. Resumindo, se um executivo de marketing ou um executivo de uma empresa só olha para os aspectos negativos ou olha com um viés negativo, essa empresa não vai durar muito, porque ele não vai ser capaz de identificar as oportunidades, vai entender logo que esse negócio não vale a pena e aí a empresa simplesmente perde a sua razão de ser.